Amém, irmãos? Paz do Senhor, bom dia, louvado seja Deus, né? Que nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui adorando, bendizendo o nome dEle. E é sempre um privilégio, irmão, servir ao Senhor. E é sobre essa servidão que eu quero falar hoje aqui com vocês, né? Eu intitulei essa palavra aqui de servo por amor. A palavra da abertura tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, agora. E não foi nada combinado. Os louvores, tudo, e o Senhor confirmava tudo isso no meu coração. Nós precisamos de aprender mesmo a servir ao Senhor por amor, não por obrigação, mas porque a gente ama Ele e a gente reconhece o que Ele fez por nós. Amém? Vamos ler aqui então o primeiro texto, está em Êxodo 21. Isso, Êxodo 21, versículos de 1 a 6. Diz assim, ó: estes são os estatutos que proclamarás a eles. Se comprares um escravo hebreu, ele te servirá por 6 anos, mas no 7º terá a liberdade, de graça. Se ele veio sozinho, sairá sozinho. Se veio casado, então sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela permanecerão ao seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se esse escravo afirmar: amo meu senhor, a minha mulher e meus filhos, não quero a liberdade, então seu senhor o levará diante dos juízes e o encostará na porta ou no batente da porta, e lhe furará a orelha com uma agulha grossa, tornando-o escravo para sempre. O outro texto que nós vamos ler 2. Deuteronômio 15, versículos 12 a 18. Diz assim: se um hebreu, homem ou mulher, te for vendido, será teu escravo durante 6 anos, mas tu o libertarás no 7º ano. E quando o libertares, não deixarás que saia de mãos vazias. Tu lhes darás generosamente do teu rebanho, do teu trigo, das tuas uvas, darás conforme o Senhor teu Deus tiver te abençoado. Pois te lembrarás de que foste escravo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Por essa razão te ordeno isso hoje. Mas se ele te disser: não quero me afastar de ti, por gostar muito de ti e da tua família, e por estar bem contigo, então pegarás uma agulha grossa e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu escravo para sempre. O mesmo farás com a tua escrava. Não seja difícil aos teus olhos ter de libertá-lo, pois durante 6 anos te prestou serviço equivalente ao dobro do salário de um diarista. E o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, diante da tua mão, Senhor. Nos prostramos diante do Senhor. E esperamos, Pai, que o Senhor fale conosco. Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. E nós cremos, Senhor, nessa verdade. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Que estejamos aqui, Senhor, agora atentos, Senhor, a entender a tua palavra. Tira, Senhor, toda perturbação, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor. Toda distração, toda preocupação lá fora. Em nome de Jesus, meu Pai. Queremos aprender, Senhor, a te servir, Pai. Aprender, Senhor, a te servir com amor.
e com zelo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, este contexto, a palavra de Deus está dizendo que naquele tempo um hebreu, ele escravizava um outro hebreu por causa de dívidas entre eles. E a gente sempre, quando a gente vê falar de escravidão, a gente sempre pensa numa coisa ruim, né? A gente sempre pensa em açoites, mazelas, dificuldades. E com certeza o nosso país teve uma história muito triste, né? Tem uma história muito triste com a escravidão. E a gente tenha isso em mente. Toda vez que fala escravidão, a gente pensa coisas ruins. Mas não é o que acontecia ali com o povo hebreu. Era uma ordenança de Deus, né? Porque o servo hebreu, ele era bem tratado enquanto ele era escravo de um outro hebreu. Ele é chamado de escravo, de servo, porque ele não tinha salário, só por isso. Afinal de contas, quando aquele servo reconhecia que tinha uma dívida impagável com alguém, ele se vendia como escravo para poder pagar aquela dívida. Então ele trabalhava de graça. Mas ele tinha lugar para dormir, ele tinha comida, ele era bem tratado, ele fazia parte da família. E também não fazia sentido um hebreu ser um algoz de um outro hebreu. A gente está lendo aqui Êxodo, Deuteronômio. O povo tinha acabado de sair do Egito, acabado de sair de um regime de escravidão. Como assim então Deus iria permitir que um hebreu humilhasse um outro hebreu em escravidão? A questão aqui é que essa servidão, ela durava apenas 6 anos. No 7º ano, aquele escravo, ele era livre. E então, quando o servo se vendia como escravo, ele já sabia, olha, em 6 anos eu estou livre da minha dívida. E no 7º ano, eu ainda vou sair com posses. O que nós lemos agora em Deuteronômio é que no 7º ano, quando aquele escravo deixava a casa do seu senhor, ele saía de lá com ovelhas, saía com vinho, saía com trigo, porque o entendimento é de que quando aquele servo parou a sua vida para poder servir aquele senhor, ele agora não tem nada, então ele precisa de recursos para continuar a sua vida a partir daquele 7º ano. Entendem? A ideia de Deus era essa, para que não houvesse escravos no meio do povo. Mas acontecia que naquele momento, no 7º ano, Deus dava a opção para o servo de voluntariamente, mesmo sendo livre, permanecer escravo, permanecer servo. O servo virava para o Senhor e falava assim: olha, eu não quero ser livre. Eu amo estar aqui com o Senhor. E aí, aquele senhor precisava de cumprir a lei. Ele falava assim: mas eu preciso te liberar. Não, mas eu quero ficar. E aí, o Senhor falava assim: não, então vamos fazer o seguinte. Eu vou te marcar, para que você permaneça comigo. Para que todas as pessoas, quando virem você, vão saber que você está aqui porque você quer. E não porque eu estou te escravizando. E esse servo, então, ele era levado a testemunhas. O Senhor encostava a orelha dele no umbral da porta,
pegava uma sovela. Uma sovela é tipo aquele formão da marcenaria. Tem um cabo de madeira, porém, em vez de ser um formão, é uma agulha. Então ele pegava esse instrumento e furava a orelha do servo, no umbral da porta. E aquela marca, irmão, não poderia ser uma marca de brinco, fininha, não. Tinha que ser algo que as pessoas pudessem ver de longe. Então era uma marca considerável. E aquelas pessoas então olhavam para aquela pessoa e falavam assim: olha, ele é servo porque escolheu ser servo. E as pessoas então começavam a ver que se esse é servo porque quer ser servo, é porque o Senhor dele é bom. Segunda Pedro 2,19, por favor. Olha que interessante. Prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Olha a última parte desse versículo. O homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Irmãos, nós nos tornamos escravos de tudo aquilo que nós deixamos nos dominar. Você pode ser escravo de uma televisão, você pode ser escravo de um celular. Tudo aquilo que toma a sua vida, a ponto de você não ter o controle, vira o seu senhor. É interessante que, quando o homem é vencido, lá no Éden, pelo pecado, ele se torna escravo dele. A partir do momento que o pecado ganha o ser humano ali, ele se torna escravo do pecado. Porque o pecado agora passa a dominar o homem. Parece uma coisa incontrolável. Ele agora é conhecedor do bem e do mal. E essa dívida, irmãos, essa escravidão é uma dívida impagável. Nós nos tornamos então, naquele momento, por herança, escravos do pecado. Nós não conseguimos mais fazer outra coisa a não ser pecar. As concupiscências da carne. Há uma tendência natural do ser humano a flertar com tudo aquilo que aborrece a Deus. E nós nos tornamos servos disso. Nós, por nós mesmos, não tínhamos condição de simplesmente chegar e pagar essa dívida. Então nós precisamos de fazer assim como o servo da orelha furada fez. Reconhecer, primeiro passo, reconhecer que a nossa dívida é impagável. E nos vender como servos ao nosso Senhor. Olha que interessante, Salmos 49, versículos 7 e 8, diz assim, ó: nenhum deles de modo algum pode remir seu irmão, nem por ele oferecer um resgate a Deus, pois a redenção da sua vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes. Olha, meu irmão, você pode fazer o que você quiser e o que você achar que deve fazer para poder resgatar a sua vida, mas você não vai conseguir, porque nós não temos capacidade para isso. E foi por isso que veio Jesus, porque Jesus era o único capaz de nos redimir e de nos livrar desse Senhor tão cruel chamado pecado. Nós não tínhamos condição de pagar essa conta. 1 Coríntios 7, 22. Às vezes a gente pergunta assim, então, mas se Jesus já morreu na cruz por nós, se ele já pagou pelos nossos pecados, se ele já nos comprou do império das trevas e transportou para o seu reino,
Então, por que ainda somos chamados escravos? Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. É impossível você se considerar livre em Cristo, sem também se considerar servo dele. É impossível, não dá para fazer. Porque legalmente, ao vencer a morte, Jesus nos libertou da escravidão, da própria dívida que tínhamos com Deus por causa do pecado. Mas ao fazer isso, nós nos tornamos servos de Jesus. Lembra o que lemos em 2 Pedro 2,19? Que o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. A diferença então, irmãos, é que antes o nosso Senhor era o pecado, agora o nosso Senhor é Cristo. Nós não deixamos de ser servos. Nós temos um novo amo, um novo Senhor, um novo dono. Mas sabe qual que é a diferença? Em vez de permanecermos escravizados pelo pecado, morrendo em nossas próprias concupiscências, Jesus, no entanto, Ele nos comprou, não para a escravidão, mas Ele nos comprou para manifestar amor, para manifestar misericórdia em nós. Ele nos comprou para nos tratar como família. Nós mudamos de Senhor, mas o caráter do Senhor agora é outro. Um tinha o caráter de escravidão, esse tem caráter de amor. Em Romanos 8,15, a Bíblia diz: porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Senhor nos comprou para que a gente tivesse uma intimidade tamanha de poder chegar para Ele e falar assim: Paizinho querido. Deus não nos obriga a nada, irmãos. Ele não vai nos manter como escravos, apesar da gente saber que a gente deve obedecer os mandamentos, que a gente deve obedecer a lei do Senhor e buscar cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou. Mas Ele nos dá a faculdade da escolha. Nós podemos escolher. E é interessante porque o Senhor espera que a gente escolha ficar com Ele. O Senhor fala assim: meu filho, eu te comprei para que você seja livre. E você vira para o Senhor e fala assim: Senhor, mas eu não quero ser livre, a minha vida é tua. Eu quero ficar dentro da tua casa, Senhor. Uma pergunta apenas para reflexão, irmãos. Ninguém precisa levantar a mão. Mas quem já se aproximou do Senhor por interesse? Não precisa responder. Não quero constranger ninguém. Quero que você reflita. Quem já se aproximou do Senhor por interesse? Eu já, irmãos. Aquele escravo hebreu, ele reconhecia que tinha uma dívida impagável. Ele sabia que o único jeito dele pagar aquela dívida era ele se vender por escravo. Como escravo. Aqueles primeiros 6 anos era uma barganha. Porque aquele escravo servia com uma segunda intenção no coração. Ele servia ao seu Senhor porque ele queria ficar livre de uma conta que ele não conseguia pagar. Mas quando chegava no 7º ano, irmãos, era lindo. Nós lemos aqui em Deuteronômio 15:13: não deixarás que saias de mãos vazias.
O servo podia levar ovelhas, vinho, trigo. Afinal de contas, ele precisava recomeçar a vida. Mas quando aquele servo chegava, naquele fatídico dia, hoje é o dia de eu ir embora e levar muitos bens comigo, a minha bênção chegou, não é assim? Consegui pagar minha conta, ainda vou sair daqui com recursos. Aquele servo vira para o seu senhor e diz: eu não quero ir embora. E o senhor diz: pode ir, meu filho, você está liberado. E ele fala: mas eu não quero ir, eu quero ficar. Não, mas eu estou te dando ovelha, trigo, abundantemente, pode levar, é seu, por direito. Mas eu não quero ir. Eu abdico de tudo isso porque eu quero ficar. O servo entende que estar com o seu Senhor foi a melhor coisa que lhe poderia acontecer. Às vezes, irmãos, nós nos aproximamos de Jesus por interesse. Verdade. Eu particularmente não vejo nada de errado nisso no começo. Às vezes nós nos aproximamos do Senhor porque precisamos de uma cura, precisamos de uma libertação, temos dificuldades no nosso dia a dia, e nós realmente precisamos de clamar a Ele, porque é Ele o único capaz de nos socorrer. A gente tem que clamar a Ele. Ele é o nosso Pai. Ele disse que se a gente clamasse, Ele ia ouvir. A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito. Nós precisamos de clamar a Ele. Não tem nada de errado você virar para o Senhor e pedir uma cura, e pedir uma libertação, e pedir ao Senhor o suprimento de uma necessidade. Não tem nada de errado. Nós vimos na Bíblia a manifestação do poder de Jesus. E essa manifestação do poder de Jesus, ela trazia cura e libertação por onde Ele passava. Vocês já leram isso na Bíblia? Jesus, por onde Ele passava, as pessoas se aproximavam e diziam: eu sou cego, eu sou coxo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus perguntava: o que queres que eu lhe faça? É natural se aproximar do Senhor querendo algo. Assim como aquele servo da orelha furada, que assumiu aquele compromisso com aquele Senhor, porque ele queria que a dívida dele fosse apagada. Mas é interessante que muitas vezes na Bíblia, depois que Jesus curava um enfermo, ou libertava alguém, Ele dizia assim: a tua fé te salvou. Tem a história muito conhecida, que é a história dos 10 leprosos. Quero ler os 2 últimos versos. Lucas 17 e 19, por favor, irmã. Então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus curou 10 leprosos, mas um reconheceu a insignificância dele. Ele falava assim: eu não posso ir embora sem voltar e agradecer. E ele voltou e agradeceu ao Senhor. E a resposta de Jesus foi: a tua fé te salvou. Após um reconhecimento. O problema então, irmãos, não é buscar o milagre. Não tem nada de errado nisso. O problema é permanecer no lugar de interesse, onde não há reconhecimento de dívida. Os outros 9 leprosos foram embora. O interesse deles era ser curado. Eles não queriam saber nada de Jesus. Estava nem aí para Jesus. Eles receberam a cura e foram embora. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Nós nos aproximamos do Senhor, recebemos a nossa bênção e partimos para outra. Conversei com um familiar muito querido,
Uma vez, eu perguntei a ele se ele estava firme na igreja. E ele me respondeu assim: eu fui 2 meses na igreja. Deus não fez o que eu quis, eu saí. O problema não é buscar a bênção. O problema é permanecer nesse lugar de interesse e não sair dele. Porque aquilo que era para ser bênção acaba se tornando um perigo. Porque a gente fica apaixonado pela bênção e não apaixonado pelo dono da bênção. Já ouviram aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus? Então, a gente tem que ter isso em mente, irmãos. João 16:8 diz assim: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ao fugir do relacionamento com Deus, irmãos, nós não conseguimos agradá-lo. Por quê? Porque é dentro do relacionamento com Deus que você é capacitado pelo Espírito Santo a amá-lo. Porque é o Espírito Santo que te convence do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que te direciona em todas as coisas, para que você consiga agradar ao Senhor. Então não tem como você permanecer apenas num lugar de interesse. Você precisa de buscar um relacionamento com Deus, para que você possa agradá-lo. Olha o que diz João 8:31. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. O único jeito de você se tornar um discípulo de Jesus é você obedecer a Ele e guardar os seus mandamentos. Legalmente, irmãos, nós temos a condição de escravo, como a gente já falou aqui, por causa da cruz. Jesus nos comprou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado. Ele nos comprou. Nós mudamos de Senhor. Quem nos mandava antes era o pecado. Agora quem manda em nós é Cristo. Mesmo dentro dessa condição de escravo, legalmente fomos comprados. Jesus quer um relacionamento conosco, de amizade, de honra. Que o nosso empenho, irmãos, e dedicação seja por amor e não por obrigação. Assim como fez o servo do amor. Eu sou servo não porque me mandaram ser servo. Eu sou servo porque eu quero ser servo. Eu fico imaginando, irmãos, Deus sempre quis um relacionamento de honra com o homem. Sempre quis. Um relacionamento de amizade, de parceria, de pai e filho. Eu fico imaginando lá no Éden, Deus poderia ter construído um muro, cara. Eu já parei para pensar nisso. O Senhor podia ter construído um muro em volta daquela árvore do conhecimento do bem e do mal ali, ó. Um muro bem alto ali, para que Adão e Eva não iam conseguir chegar nele, né? Estava resolvido os nossos problemas. Não é assim? Eu fico imaginando isso, cara. Eu viajo muito na mente. Falei assim: Senhor, por que o Senhor não fez um muro em volta daquela bendita árvore, para que Adão e Eva nem chegassem perto? E aí o Senhor falou comigo, falou assim: meu filho, não é esse tipo de relacionamento que eu quero com vocês.
Não é esse tipo de relacionamento de que eu simplesmente proíbo e impeço e acabou. Não. O relacionamento que Deus quer conosco, irmãos, sempre foi um relacionamento de honra. Mesmo correndo o risco de perder o homem, Deus escolheu ter um relacionamento de honra com Adão. Para que Adão pudesse falar assim: olha, eu não vou por obediência, eu não vou porque o pai falou que não é para mim ir, então eu não vou. Eu não vou fazer isso. Porque eu amo o pai, então eu não vou fazer. Relacionamento de honra, Deus sempre quis isso para a gente. Outro dia eu estava conversando com meu filho mais velho. Vai ter aí um acampamento aí dos adolescentes, né, Alexandre? E eu estava conversando com ele e eu perguntei para ele assim: ô Pedro, e aí, meu filho? E o acampamento dos adolescentes? Para me ver a resposta dele. Aí ele olhou para mim assim, tipo: o que você quer que eu escolha? O que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu vá ou não? Ele ficou meio indeciso. Eu penso, irmãos, que Deus nos faz uma pergunta esperando que a gente escolha a resposta certa. Ele nos pergunta. E Ele quer que você escolha a resposta certa. A escolha que Deus sempre esperou para o homem, irmãos, foi que decidíssemos amá-lo. Amá-lo. Deus nos coloca desafios, nos permite até uma certa dificuldade para nos provar, diz a Bíblia. Porque Ele sonda o nosso coração. E Ele quer saber qual é a intenção do nosso coração. E Ele espera de que a gente sempre escolha o que diz a Bíblia. Você fala assim: ah, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei o que Deus espera que eu faça. Leia a Bíblia, irmãos. Faça o que ela diz que você pode fazer. Confronte os seus pensamentos com a palavra de Deus. Confronte as suas decisões com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar qual é o caminho certo a seguir. Deus espera de que a gente obedeça. Olha João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Qual é a forma de você amar o Senhor? Guardar os mandamentos dEle. Guardar para o judeu não é guardar e pegar e pôr ali. Não. O grego desse texto, a palavra guardar, ele é mais do que apenas pegar e esconder ou pegar e colocar de lado. O guardar do judeu é cumprir. O judeu, quando ele diz guarde isso, é porque ele sabe, ele já pressupôs que você entendeu e vai fazer. O que está escrito ali é isso. Quando fala assim, guardar os meus mandamentos, não é só guardar, irmãos, pegar a Bíblia e guardar debaixo da gaveta. Guardar a Bíblia na gaveta. Não é isso. É praticar ela e cumprir o que está escrito. A melhor maneira de permanecer com o seu Senhor é se apaixonando por Ele. Eu fico imaginando aquele servo ali cumprindo, pagando aquela dívida, tendo ali aqueles 6 primeiros anos de barganha, de troca, tendo um relacionamento com o Senhor por interesse. E aí, de repente, no 7º ano, ele tem o deslumbre. Fala assim, cara, o que eu vivi aqui dentro dessa casa
foram os melhores 6 anos da minha vida. Eu não troco isso por nada. Senhor, eu não quero ser livre, eu quero permanecer aqui. Porque o Senhor é amoroso comigo. O Senhor me dá o que comer, o Senhor me dá o que vestir. A minha vida agora é sua, Senhor. Eu não quero mais viver lá para mim mesmo. Eu não quero fazer as coisas que eu fazia antes. Eu quero permanecer aqui na tua casa. Eu não quero mais sair desse lugar. E quando você se apaixonar pelo seu Senhor, meu irmão, ler a Bíblia não vai ser mais um peso. Sabe, você tem que lutar todo dia para poder conseguir ler a Bíblia. Tudo acontece e não te deixa tempo para você ler a Bíblia. Você não consegue orar. Parece que todas as coisas são mais importantes do que o seu tempo com Deus. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que se você se apaixonar pelo seu Senhor, orar não vai ser mais um peso. Você vai fazer como diz aquela música: vou acordar apaixonado, passar o dia te amando, dormir desesperado, e no meio da noite acordar clamando a Ele. Mais ou menos isso, né, Marquinhos? Amém. Acordar apaixonado, passar o dia amando o Senhor. Porque se você é apaixonado pelo seu Deus, se você é apaixonado pelo seu Senhor, fazer um jejum não é peso mais. Você vai virar e vai falar assim: eu preciso de fazer um jejum. Ah, não, porque eu estou precisando de trocar meu carro, eu vou fazer um jejum para ver o que Deus acha. Não. Não estou falando que isso é errado não, irmãos. Eu estou falando que permanecer nesse lugar que é. Buscar ao Senhor apenas por interesse que é errado. Você vai fazer jejum simplesmente porque você quer estar perto dEle. Você vai orar simplesmente porque você quer falar com Ele, só isso. A presença dEle é o suficiente. Você quer ter um momento ali de falar em línguas e dar glórias ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Isso se torna prazeroso, porque agora você está apaixonado pelo Senhor. Você está apaixonado pelo Senhor. Quando o pastor vier aqui na frente e dar uma palavra de oferta, você não vai falar assim: ah, meu Deus, dá oferta de novo. Não, você vai vir dar oferta e vai falar assim: Senhor, eu estou te entregando a minha oferta, porque tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo é teu, Senhor. E eu dou oferta porque eu te amo, Senhor. E eu quero ver o teu reino prosperar nessa terra, avançar, o teu reino alcançar nações, alcançar cidades. Dar oferta não vai ser mais um peso. Vir à igreja não vai ser mais um peso. Davi disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam sempre em tua casa. Sabe por que Davi fez essa oração? Porque ele sabia que ele não podia contar com ele mesmo para estar na casa do Senhor. Ele precisava do céu. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés não se desviem da tua casa. Senhor, eu quero estar contigo, mas eu não consigo. A minha carne fala muito alto. Senhor, me ajuda. Eu não quero, Senhor, viver nesse lugar de interesse. Eu quero, Senhor, te servir por amor. Eu quero ser um escravo por amor, Senhor. Eu quero te servir, Senhor. Me ajuda, meu Pai. Me ajuda, Senhor, a vencer esses interesses mundanos. Me ajuda, Senhor, a praticar a tua palavra, a ter entendimento daquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Quem é pai aqui? Deixa eu ver. Eita.
Irmão, sabe quando a criança está pequenininha? Você chega para ela e fala assim, ó. Chega para ela e fala assim: vem, meu filho. A criança está aprendendo a andar. Você faz assim: vem, meu filho, vem com o papai, vem com a mamãe. E a criança dá 2 passinhos e cai no chão e começa a chorar. E aí você insiste com a criança e fala com ela assim: vamos lá, de novo. Tenta mais uma vez. Né? O meu mais velho encostava na parede assim, fazia assim, ó. Tô com medo, não vou não. É interessante porque quando essa criança dá 2 passinhos e cai no chão, você vai lá, pega na mão dela, levanta ela e fala assim: vem com o papai. E aí o papai dá a mão à criancinha, e mesmo de mão dada, ela roda assim e cai lá no chão lá na frente. E aí o pai fala assim: você ainda não sabe andar então. Então eu vou te colocar aqui no seu cercadinho, né? E o pai coloca aquela criança ali no cercadinho para quê? Porque ali ela fica protegida. Ela pode levantar, cair, pode brincar à vontade, que não tem perigo. As laterais do cercadinho são todas almofadadas. É tudo bem macinho, tranquilo. Aquela criança não se machuca. Irmãos, eu creio que Deus faz assim com a gente. Deus faz assim com a gente. E fala assim: meu filho, vem. Aí você vem e cai. Aí o Senhor: levanta, meu filho, tenta de novo. Aí você vem e cai e chora. Aí o Senhor fala assim: vem, meu filho, eu vou te dar a mão. E aí você vem e cambaleia assim, ó. Aí o Senhor te pega e coloca no cercadinho. E o Senhor então, Ele te cerca. Ele te cerca de religião. Ele te cerca de doutrinas. Ele te cerca de leis. Porque à medida em que você obedece essa lei, mesmo não sabendo andar em liberdade, você permanece seguro. Você permanece seguro, irmãos. Vou te dar um exemplo. Sabe quando a gente acorda de manhã no domingo e fala assim: ah, eu estou meio desanimado de ir na igreja. E aí você para um pouquinho e pensa e fala assim: não, eu vou na igreja porque eu preciso de ir. É ou não é? Fala a verdade. Aconteceu com todo mundo, irmão, tenho certeza, não precisa nem levantar a mão. Eu vou na igreja porque eu preciso de ir. E aí quando você chega aqui na igreja, o Senhor te surpreende. E você sai daqui muito animado. E você sai daqui totalmente diferente da forma como você saiu de casa. A sua obediência em vir à igreja te protege. Entende? Quando você, qualquer tipo de doutrina em que você segue porque você sabe que tem que seguir, qualquer tipo de regra, você obedece, às vezes mesmo sem entender. Sabe quando os nossos pastores nos dão uma direção, e às vezes lá no fundo você não quer fazer aquilo, mas você faz por obediência à liderança? Essa obediência te protege. Te protege, irmão. Josiel sempre fala comigo assim: é melhor obedecer do que mandar. Né, Josiel? Verdade. Verdade, irmão. Obedecer é uma bênção.
Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que essa obediência, depois que você se apaixona pelo seu Senhor, essa obediência, ela não é mais um peso, ela é um prazer, ela é prazerosa. Obedecer porque ama, viver como um servo, por amor, é viver em submissão à vontade de Deus. Não porque eu tenho que fazer, mas porque eu quero fazer. Eu quero fazer. Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Olha que bênção isso, cara. A minha comida, o que me alimenta, o que me sustenta, o que me dá ânimo, é fazer a vontade do meu Pai. É o que me agrada, é o que me enche, é fazer a vontade do meu Pai. É essa paixão, irmãos, que eu queria pregar para vocês aqui hoje. Eu tenho um amigo que me contou uma história. Ele é cristão. Ele foi numa festa de casamento e ele sentou assim numa mesa grande com vários amigos assim. E quando o garçom chegou, serviu e encheu o copo de bebida para todo mundo. E quando chegou na vez dele, ele falou assim: não, obrigado. E aí os amigos dele começaram a fazer chacota com ele. Ah, você é crente, né? Você não bebe não. Que pena para você. E não sei o quê. E ele ficou lá, levou aquilo na brincadeira. Mas um dos amigos dele falou assim para ele: cara, por que você não bebe? Por quê? Por isso é que eu não gosto de igreja, o cara falou. Porque lá é cheio de regra, cheio de coisa. Aí esse meu amigo disse assim: não tem nada que me impeça de beber não, eu posso beber. Ah, você está brincando. Começou a provocar ele. Você está brincando? Você pode beber? Duvido. Não tem nada que me impede de beber. Eu sou livre. Aí começaram a fazer chacota com ele. Ele falou assim: garçom, estendeu o copo. O garçom colocou a bebida. Todo mundo assim olhando para ele. Será que ele vai beber? Aí ele pegou o copo e falou assim: olha, eu posso beber, mas eu não quero. E pôs o copo no meio da mesa. Eu posso, mas eu não quero. Eu obedeço ao meu Senhor não porque me mandaram fazer, mas porque eu amo. Eu amo. Eu não vou fazer porque eu amo Ele. E estar com Ele é a melhor coisa que me aconteceu. É esse sentimento, irmãos. Esse sentimento de prazer em Deus. Servir a Deus por amor. Não porque existe uma regra. Mas ser apaixonado pelo Senhor. Independente do que Ele vai fazer para você. Pode se levantar.